Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Não, Não tá bem, não? Ó, ficou assim, seja. Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês já estão visualizando a minha tela? Como estão vocês? Oi, Neide, bom dia. A gente tá conseguindo ver sua tela sim, viu? Beleza, Sofia. Eu colocar sejam todos bem-vindos, saiu só o 100, o seja não saiu, não. Dá um tempinho só, o pessoal ainda está entrando. Deixar vocês irem pensando sobre a frase que está aí na tela, vão refletindo para vocês me ajudarem a comentá-la. Bom dia, gente, para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos. Bom, galera, o pessoal está entrando de mansinho, mas vamos trocar umas ideias a respeito da frase que eu deixei para a gente trocar uma ideia, conversar e abrir a nossa semana. Sejam todos bem-vindos, eu espero que todos estejam bem, tentando ressignificar, que é essa palavra que eu coloquei para a gente refletir, esse período todo que nós estamos vivendo, com todos esses conflitos que nos afligem, que nos incomodam, que nos perturbam, mas que ao mesmo tempo também nos faz refletir diante das situações, e repensar quais são os significados que eu estou dando para tudo aquilo que está me acontecendo, para essa situação toda, que a gente está inserido. Claro que essa frase provavelmente foi escrita e publicada também na internet antes da questão da pandemia, mas essa correlação na vida cotidiana, na vida do ser humano, ela é uma vertente que a gente precisa refletir. Então, eu que preciso que vocês pensem primeiro na palavra, que é isolada aí, que traz o principal ponto de apoio para a nossa aula de hoje, que é ressignificar. Observem que essa palavra, ela traz o que a gente chama, que vocês viram lá o ano passado, e que esse ano, a gente vai estar sempre pontuando novamente, é importante a gente falar, são os elementos de formação das palavras que nos ajudam a entender por que aquela palavra, ganha uma nova dimensão. Quando eu pego significar, eu conheço essa palavra, Essa palavra já faz parte de uma série de coisas que a gente estuda desde o início, do ensino fundamental dentro da linguagem. Significar é dar sentido. Então, é uma parte da língua portuguesa que trabalha com o sentido das coisas, com o sentido das palavras, com o sentido dos termos, diferente da sintaxe, que é o nosso eixo desse ano, que é exatamente ver qual é o papel que essas palavras que têm determinados significados isolados passam a ter quando elas estão relacionadas dentro de um contexto, quando elas não estão sozinhas. Então, aqui há um conceito de ressignificar, não é o único,
mas eu acho interessante a gente refletir, né, para como que ele vai utilizar aí de determinadas outras palavras para ressignificar, para dar valor a essa palavra dentro do que a gente precisa de trocar ideias. Então, ao ressignificar é o poder que você tem de transformar uma situação ruim em algo positivo. E assim não perder a esperança, continuar em frente, não importa os percalços pelo caminho. É você se libertar do que passou, do que te feriu, de quem te magoou e dar um novo rumo à sua vida. É você pegar algo negativo e dar um novo sentido. É transformá-lo em degrau para a sua evolução. É você sair muito mais forte de qualquer situação. Ressignificar é um ato de amor a si mesmo. Antes da gente falar das estruturas, né, de significado que que esse post nos traz, eu quero chamar a atenção para uma questão linguística que vocês não devem utilizar nos textos. A gente faz consecutivamente, constantemente na fala, mas eu tenho que tomar muito cuidado com essa mistura de pessoas gramaticais que ele faz aqui, ó, tá? Ele começa na terceira pessoa. Ele está direcionando para o interlocutor como você, mais para baixo aqui ele vai fazer referência de novo ao você ou à terceira pessoa, como você de novo aqui, mas o que acontece? Aqui nesse meio do texto, ele usa você no início da frase e sua no final da frase. E no meio ele insere o pronome de segunda pessoa, o ti e o ti de novo. Então isso a gente faz constantemente na fala, não o faça na escrita. Por quê? Porque quando você começar um texto na terceira pessoa, mantenha tudo. Então é você se libertar do que passou, do que o magoou, do que o feriu. Então, é o que ele deveria usar ali e não o ti, certo? Ou ele utiliza tudo no ti. É o poder que tu tens de transformar uma situação ruim em algo positivo, tá? Ele poderia construir todo o texto no tu, embora seja muito mais formal, tá? E menos usual, ou seja, no nosso cotidiano, na nossa fala, a gente quase não usa, tá? Eu peço para vocês colocarem a turma, tá? Lá no bate-papo, lá no chat, porque fica mais fácil para eu relacionar as presenças. Bom, eu queria que alguém aí falasse sobre a importância do ressignificar, como que a gente poderia ressignificar esse momento que nós estamos vivendo, se vocês estão conseguindo repensar por aí, porque não é fácil, né? Tem dia que a gente fala, nossa, mas até quando nós vamos suportar isso? E é importante a gente olhar para isso tudo e perceber que ao começar a retomar daqui a pouco, que menos dia, mais dia isso vai acontecer, a gente vai ter que passar por um período de transição, um período em que a gente vai estar ressignificando a vida da gente, mas principalmente a gente vai ter que pensar em como que eu vou relacionar diretamente com o outro, cuidando de mim, cuidando dos meus, né, que são as pessoas que ficam na casa da gente e que precisam desse cuidado especial, e como que as nossas relações vão ser mantidas a partir disso, porque nós é que precisamos dar essa ressignificação para aquilo que a gente está vivendo. E aí, quem poderia mencionar aí, por favor? Neide, Oi? acho que você não tá me ouvindo. É porque eu acho que o ressignificar é tipo mudar mesmo. Que é importante que a gente tá em constante mudança. Porque talvez a pessoa que eu fui ontem, quando você vai discutir com alguém, não é a pessoa que eu sou hoje. Porque eu tive a intenção de mudar e eu posso estar arrependida do que eu fiz no passado. Isso, eu acho que as experiências, elas vão transformando a gente. É exatamente o que ele coloca no início aqui, né, Luísa? Quando ele diz que a gente precisa transformar algo ruim em algo positivo. Então, que essas experiências, mesmo as negativas, possam ser transmutadas, transformadas em esperança, em seguir em frente, porque a gente precisa seguir em frente, apesar dos percalços do caminho. É fácil? Não, não é fácil, né? Da vontade de desistir, da vontade de fazer outras coisas, mas nem sempre a nossa vontade é a melhor, né? É o melhor caminho, é a melhor direção. Eu queria que mais alguém comentasse, falasse, por exemplo, se já conseguiu passar, né,
ou transformar uma situação negativa, dando um novo sentido, ou se consegue visualizar esse novo sentido na questão da pandemia, né? Falar dessa ressignificação que a gente precisa, antes da gente passar para o nosso texto lá da 266, a nossa página do livro de hoje. Quem mais, gente? O que vocês me dizem, principalmente da última frase, que ressignificar é um ato de amor a si mesmo. Por quê? Quem poderia me justificar a última frase diante de tudo que ela nos traz anteriormente? Vamos, gente, arrisquem-se. Hoje vocês estão com sono, é só porque é o primeiro horário? Ô, Neide. Oi, tem duas pessoas, parece. Fala as duas, por favor. Pode falar só. Não, pode falar, Júlia, depois eu falo. Sofia, pode falar. Não, é porque, tipo assim, eu vou falar o que eu acho, sabe? Claro, eu acho que, é tipo isso assim, mesmo. às vezes, quando a gente passa por uma coisa ruim, a gente fica sofrendo muito e dói muito na gente. Então, quando a gente tenta ressignificar, seguir em frente, transformar essa coisa negativa em algo positivo pra gente, a gente deixa de sofrer e passa, não sei, a ficar melhor, sabe? Eu acho que isso é bom pra gente, porque a gente fica remoendo muitas coisas ruins que acontecem com a gente, deixa a gente muito mal, deixa a gente muito triste, entendeu? Então, acho que quando a gente ressignifica isso, transforma isso em algo positivo, algum ensinamento pra gente levar na bagagem, a gente fica melhor. Então, eu acho que é um ato de amor pra gente, sabe? Principalmente. Eu entendo dessa Com certeza. forma. E principalmente você falou isso aqui, ó, é um degrau para a nossa evolução enquanto ser humano. A gente vai passar pelo processo de amadurecimento, que dói, como você mencionou, mas é necessário. Pode falar, Júlia. Neide, era mais ou menos isso. Tipo, principalmente nessa questão da pandemia, ressignificar tem que ser uma das nossas maiores ferramentas, porque a gente, pelo menos eu encaro dessa maneira. Eu posso levar tudo de dois jeitos, da maneira mais simples, que seria fazer de mau gosto, de jeito pesado, Viver ou com mau humor, né? ou tipo assim, me esforçar um pouco e ver tudo de um jeito positivo. Então, tô Sim. tentando fazer isso. Então, acho que ressignificar é uma ferramenta muito importante nesse caminho. Muito bom, isso mesmo. Que todos nós, tá, gente? Que todos vocês que estão aí enquanto alunos, a gente enquanto professor, ou seja, em todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, os nossos familiares que também estão junto com a gente, sofrendo junto, possam ressignificar essa situação, né, que nós somos obrigados a viver por uma determinada condição, não é uma coisa alheia à nossa vontade, e que a gente tem que transformar, que a gente precisa olhar para a gente transformar a gente mesmo e transformar o nosso entorno numa coisa mais positiva. Olhar para frente, seguir em frente, ver que tem dificuldade, que tem coisas para ajustar, mas que a gente vai sobreviver, vai passar, né? Tudo aquilo que vai passar, ele pode deixar um resquício, que é um resto, um resultado, que pode ser bom, pode ser ruim. Basta a gente olhar para isso de uma forma diferente. Foi o que a Júlia, né, que a Sofia também mencionaram, que não adianta eu ficar olhando para isso tudo e me sentindo um covarde, me colocando como vitimando, né, o tempo todo, me colocando no papel do coitadinho. Não adianta. Eu preciso olhar para isso, o que eu posso fazer de bom com aquilo que eu tenho. E, a partir disso, olhar com amor para si mesmo, né, e para o outro. Porque eu acho que, de uma maneira geral, essa situação relativa à questão do isolamento e da pandemia faz a gente repensar a nossa relação com o outro. Quantas vezes a gente não deu valor nas nossas relações com o outro, né? Quantas vezes a gente preferiu estar na mesa de jantar,
com familiares, com pessoas queridas, ou numa festa, ou num barzinho com os nossos amigos, e eu estava lá perdido no celular e nem via a pessoa que estava do meu lado, ou estava tentando conversar comigo alguma coisa. Então, essa questão da gente repensar as relações, repensar a nossa postura diante das relações, e também olhar para essa situação toda como algo positivo, que pode servir de trampolim, de esperança, né, e de modificação para o ser humano em todos os aspectos. Bom, pensando nesse papel todo do ressignificar, eu acho que a gente precisa, inclusive, rever essas condições, né? Eu estava ouvindo uma palestra interessante outro dia, foi até a Alessia que me mandou, falando sobre esse nosso olhar, né? O palestrante em questão é um empresário que está sempre envolvido, né, em diversas palestras por aí, e ele falava da importância da gente olhar para isso tudo. Ele teve Covid, ele foi, acho que é o 60, eu acho. Foi o número 60 de infectados no país. Então, ele esteve lá no início do problema com a Covid. Aí ele contou a experiência dele, que ele ficou no quarto dele isolado durante 18 dias, recebendo alimentação na porta, em prato de plástico, em copo de plástico, talher de plástico. Então, ele fala como que é importante a gente aprender a ressignificar as coisas, aprender a viver com menos, perceber que a gente não precisa de tanto para ser feliz. Aí ele falou que a partir do momento em que passou a questão, que ele viveu todo aquele tumulto e que ele venceu a Covid-19, ele disse que ele resolveu mudar da casa que ele morava para um apartamento menor. Ele falou, eu não preciso de tudo isso para viver, eu posso viver com menos e posso ser feliz com menos. E aprendeu a se engajar mais no papel social, no papel de ajudar o outro, e pensou, poxa, a gente vale tão pouco, a gente vive tão pouco, e às vezes a gente não vê as pessoas que estão mais próximas da gente. Então, falar dessa experiência dele, ver ele falar dessa experiência, de como ele aprendeu a ressignificar as coisas que estavam, né, no caminho dele, ele falou, poxa, quantas vezes eu achei que o plástico não ia servir para nada. E eu agradeci tanto aquele plástico naquele momento, porque era através do plástico que eu ia receber a comida que eu estava comendo. Ele contou que ele mesmo limpava o banheiro dele, olha que é um empresário, que tem muito dinheiro, tem muito poder, e era tudo feito por ele. Ele falou assim, olha, e esse papel de isolamento absoluto é muito diferente do estar isolado como nós estamos, que nós estamos isolados com família, com pessoas queridas e tudo mais. Ele disse que o estar sozinho, de fato, nos faz repensar, e essa questão da pandemia também nos faz repensar sobre o valor que nós estamos dando à vida. Que quando a gente tem a iminência da morte, a proximidade da morte, faz a gente ressignificar a vida. Então, que nós possamos ressignificar a nossa vida e transformá-la, diante de todas as situações negativas que a gente está vivendo agora, em algo melhor e positivo. Beleza? Então, vocês vão pegar o livro comigo, de vocês. Nós estamos no finalzinho, eu acho que hoje a gente conclui o capítulo, falta pouco, tá? O texto chama Navegando em Rede, na página 266. Eu vou jogá-lo aqui, dá para vocês acompanharem pela apresentação em si, mas eu gosto quando vocês têm também a parte do caderno, principalmente para vocês assimilarem melhor, tá? Então, mesmo aqueles que às vezes acham que é bobagem, eu consigo acompanhar só aqui no celular e pronto, busquem fazer esse exercício. Eu estava falando isso outro dia com F3, tá? Exercitar a escrita, exercitar a mente de vocês, ler coisas que modifiquem o pensamento negativo, porque ouvir boas músicas, ouvir músicas que têm letras interessantes, seja em português, seja em inglês, seja no idioma que for, mas que vocês possam refletir, sentir através daquilo que vocês estão fazendo. Música, filme, todo tipo de arte faz a gente ressignificar a nossa vida. Por isso que eu estou falando desses aspectos. Então, por exemplo, eu sei que tem muita gente que gosta de ver séries, tem muita série bacana que faz a gente repensar determinadas situações, determinadas coisas. Então, escolham coisas bacanas para vocês verem. Não fiquem só na questão das notícias ruins, mas não deixem de acompanhá-las também. Porque não adianta a gente se alienar, mas eu também não posso perder a esperança. Que foi exatamente o que esse palestrante deixou claro. Se a gente perder a esperança, a gente perde essa nossa capacidade de ressignificar as coisas e de transformar aquilo que nos está incomodando, que é ruim, em esperança, em algo positivo. A gente precisa dessa expectativa, dessa vontade de mudar alguma coisa, tá? E mudar para melhor. Bom, o texto é este.
eu li com vocês no finalzinho da nossa aula de quinta-feira, que foi a nossa última aula, certo? E esse texto, ele traz a palavra cybernauta, que pode ser lida cybernauta ou cibernauta. Tanto faz o papel da leitura. Quando eu leio cybernauta, eu estou usando o que, né, dada a construção da palavra, como é um estrangeirismo, vem do inglês, a influência do inglês na pronúncia. Se eu utilizo o cibernauta, eu estou fazendo aportuguesamento, tá? Eu estou lendo ao pé da letra. Então, tanto faz a maneira como vocês leem, o que importa é saber a origem da palavra, saber que ela é composta, como nós falamos lá do ressignificar, e o significar, né? Ou seja, é uma nova significação que eu vou dar para aquela palavra. O cybernauta tem o mesmo papel, ele é dividido em 2 elementos e que vão trazer dois campos semânticos, vamos dizer assim, 2 papéis diferentes para essa palavra e para o texto em questão, que é um poema. Então vamos a eles. Navegando em rede, cybernauta de mar aberto, por que navegas tão perto? Faço declarações de amor em rede pelo computador. Cybernauta de mar bravio, por que navegas no frio? Esse frio não regela o canto que fiz para ela. Cybernauta, muito cuidado, com um byte equivocado. Trago em meio à tormenta carinhos, sabor de menta. Bom, aí ele coloca uma informação aí sobre a palavra bit, ou byte, né? Que é a unidade mínima de informação processada por um computador, né? Bom, vamos ao texto, porque nós vamos precisar voltar nele algumas vezes. Eu não sei, acho que a gente chegou a comentar alguma coisa sobre ele, né? Só um comentário mais vago. E agora nós vamos entrar em detalhes e eu vou retomando lá, colocando novamente a tela com o texto para vocês acompanharem comigo. O poema é construído por um diálogo. Lembrar, gente, que a palavra diálogo, dia, 2, tá? Então, é conversa. Quando fala de diálogo, diferente de monólogo, mono, tá? Então, os pedacinhos dessas palavras vão me ajudar a interpretar o que é que ele está explicando para mim. Então, se eu estou falando de diálogo, eu estou falando do que nós estamos fazendo aqui, que é uma conversa. Quando eu falo, mas eu espero que vocês me respondam, eu estou buscando a ideia da conversa. E é importante, né, para a aprendizagem, o diálogo. É importante a conversa. É importante falar, mas como, né, a gente mais precisa é ouvir. Então, como que eu estou ouvindo o que o texto está me dizendo? Aí ele vai me perguntar assim na letra A: quem são os interlocutores nesse diálogo? O que essa palavra interlocutores significa? Se a gente pegar os pedacinhos dela e dividir, inter significa entre. Locutor. Locutor é aquele que fala. Ué, mas ele colocou no plural. Por quê? Porque quando eu falo e vocês me ouvem, eu sou emissora, eu sou a locutora e vocês são meus receptores. Mas quando é uma conversa, isso é uma via de mão dupla, tá? Fala-se e ouve-se ao mesmo tempo. Então, esse papel de quem é locutor, quem é receptor, vai sendo alternado quando a gente fala ou quando a gente constrói um diálogo. Como ele está apresentando no poema a ideia da conversa, como que a gente sabe? Porque ele faz pergunta. Cybernauta de mar aberto, por que navegas tão perto? Tá? Cybernauta de mar bravio, por que navegas no rio? Ele está fazendo pergunta. E automaticamente há inserções, né, entre as perguntas de afirmações. Ao fazer isso, ele está conversando e automaticamente respondendo. Num texto dissertativo argumentativo, vamos colocar aí, estilo Enem, eu posso usar esse tipo de pergunta, eu perguntar e eu responder, isso se chama pergunta retórica. Posso utilizar isso no meu texto? Posso. Mas eu não posso fechar um texto dissertativo argumentativo com uma pergunta. Por quê? Porque eu jogo nas mãos do meu leitor, que passa a ser meu interlocutor, né, num texto dissertativo argumentativo, a resposta para a minha pergunta. Eu posso fazer a inserção de perguntas retóricas ao longo do texto, no meio dele, esclarecendo e comentando. Inclusive enriquecedor, desde que não seja em excesso. Tudo sempre ponderando para o bom senso. Então, nesse caso, ao usar a pergunta retórica, o que se determina num texto, por exemplo, seja poesia, seja o texto dissertativo argumentativo, que se explore essa pergunta, que a gente possa debater o que está ali, que possa ser questionada, mas possa ser uma espécie de reflexão
sendo feita ali através da própria construção do texto, principalmente se for num texto dissertativo argumentativo, tá? A pergunta pode me ajudar a conduzir o texto, mas ela não pode fechar o meu texto, porque ele ficaria em aberto. Bom, então aí vamos à pergunta que ele fez. Opa, peraí que eu voltei em vez de ir para frente. Quem são os interlocutores neste diálogo e qual é o teor do diálogo? O que vocês responderam lá na página 266, questão 1, letra A e letra B? Tipo, eu não sabia muito como dizer. Aí eu coloquei que era o eu, a pessoa do eu e o cibernauta. Ótimo. Então, nesse eu que você ficou confusa de dizer, é a Luísa, né? Coloca aí o eu lírico, o eu poético. Isso é muito comum nos textos, tá, gente? Ah, por que ela teve dificuldade? Porque realmente ele está implícito. Olha lá, quando ele faz, se faço declarações de amor, dá para perceber que tem um eu falando aqui, tá vendo? Trago em meia tormenta, carinho, sabor, menta. Tanto nessa estrofe quanto nessa estrofe, eu observo o verbo, né, inicial na primeira pessoa. Então, há um eu falando aqui. Mas o que esse eu, né, está fazendo? Parece que ele está dialogando com esse cibernauta. Então, é exatamente isso. Pode ser o eu lírico, o eu poético e o cibernauta. Bom, então vamos responder ali. Quem são os interlocutores? O locutor não determinado, que é o que ela teve dificuldade de colocar. Eu chamaria isso daí o eu lírico, tá? Um locutor que exerce o papel de eu lírico e um cibernauta apaixonado. Esse cibernauta tá entre aspas, porque a gente vai perceber que essa palavra aí, ela conduz o texto para dois campos semânticos distintos, beleza? Então, se é apaixonado, vai me ajudar a entender qual é o teor do diálogo. O que é teor do diálogo, né? Qual que é a importância desse diálogo? Qual é o papel que esse diálogo vai ter ali? O que vocês responderam na letra B antes de eu colocar a minha resposta? Eu não consegui responder. Teve dúvida? Vou jogar aqui e a gente vai comentar, beleza? Bom, do que trata o texto? O locutor parece preocupado e vai formular duas perguntas e uma advertência ao cibernauta, que responde de forma tranquilizadora. Para a gente entender isso com outras palavras, ou interpretar o texto, que é o que ele quer que a gente faça aqui, navegando em rede, tá? Quando a gente fala navegar, você falar só assim, navegando, eu poderia pensar em dois campos semânticos. O navegar no curso do rio, no mar, né? E o navegar na internet, cabe as duas ideias. Quando ele coloca em rede e começa o texto com cibernauta, eu já consigo visualizar para que campo semântico ele está me levando. Ele está me levando para o digital. Ele está me levando para a internet, né? Internet é esta que eu acho que precisa ser ressignificada. A internet sempre foi uma terra sem lei, né? A gente não tem muita regulação nem de regimento, mas tem muita coisa bacana. Então, como que eu posso usar a internet a meu favor? Como que eu vou transformar essa rede? E aí ele começa falando exatamente disso. Cibernauta de mar aberto, por que navegas tão perto? Tão perto de quê? Tão perto de quem? Faço declarações de amor em rede pelo computador. Quem é que está respondendo? É o cibernauta, tá vendo? O cibernauta está dizendo ali, para o eu lírico, que está fazendo declarações de amor pela internet. Por que ele escolheu a internet? Por que ele não faz essas declarações de amor ao viver a cores? Que é a melhor parte, né? Mais difícil, mas é mais fácil. Mais gostoso também. Cibernauta de mar bravio. Por que navegas no frio? Que frio seria esse? Esse frio não enregela. Não sei se vocês tiverem curiosidade de olhar o que significa enregela. Enregela é uma outra maneira de dizer congela, tá? É a ideia do congelar. Esse frio não nos congela, o canto que fiz para ela. Então, é a rede que é fria. Quando eu olho para a tela, gente, é frio para mim. Eu sinto falta exatamente disso. Por quê? Porque não tenho contato com vocês, eu não tenho a expressão facial de vocês, eu não sei se vocês estão me entendendo, se vocês estão realmente captando. Quantas vezes a pessoa está ali, o nome está ali, mas a pessoa está fazendo outra coisa. Ela está no jogo, ela está distraindo com outro campo, né? Ela está ali de uma forma, mas ela não está ali por inteiro. Então, a internet e essa rede, de alguma forma, para o eu lírico do poema em si, é frio, tá?
esse frio não enrigela o canto que eu fiz para ela. Cybernauta, muito cuidado, com byte equivocado. O que seria esse byte equivocado? Ele vai até pedir para a gente interpretar isso para frente. Traga em minha tormenta, carinho, sabor, menta. Então, eu acho, tá, gente? Eu interpretaria esse teor do poema como uma tentativa do eu lírico de declarar esse seu amor. Só que ele tem medo de não ser correspondido. E ao ter medo de não ser correspondido, ele prefere usar a tela do computador do que olhar para ela e dizer o que ele sente. Então, ele joga essas perguntas, ele está dialogando porque ele não sente o calor humano, ele não sente a presença dela porque é a tela que ele está vendo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é tranquilizador. Por quê? Porque a preocupação de não ser correspondida, a preocupação de estar relativamente distante, faz com que facilite aquilo que ela tem para dizer. E tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque tanto no diálogo ou na questão amorosa e afetiva, a internet nos facilita, quanto a questão do bullying, quando a gente quer ofender, quando a gente quer ferir, né? Quantas vezes a gente vê isso na rede, gente que vai na rede social do outro e fala o que não precisa, ofende, magoa. Eu acho que falta principalmente respeito ao outro. Então, qual é o teor do diálogo? Vocês podem dizer que o diálogo é um diálogo amoroso, que ele se mostra preocupado, formulando perguntas e tentando respondê-las, né? Ou enquanto o outro tenta respondê-las. Não precisa mencionar tão detalhadamente, né? Que ele formula as duas perguntas que eu mostrei para vocês nas estrofes. E uma advertência que eu não falei dela ainda, porque vai vir uma questão específica focando nessa advertência. Se quiserem colocar a minha resposta, podem. Mas eu acho e gosto cada vez mais, né? Acho importante e gosto que vocês busquem essas respostas a partir da visão de vocês. Então, colocar que esse é um diálogo amoroso, preocupado, inseguro. Ele está inseguro por quê? Porque ele prefere a tela do que falar diretamente para ela. É mais confortável para ele. Por quê? Porque se ele for rejeitado, é mais fácil dele escamotear, dele esconder o que ele está sentindo. Vamos a 2? Essa B, eu acho que a fórmula como ele colocou a pergunta dificultou um pouco para vocês interpretar. 2. No decorrer do diálogo, e também da palavra cybernauta, há a fusão de dois campos semânticos, o da navegação e o da informática. Indique palavras e expressões de cada um desses campos semânticos. Eu fiz uma divisão aqui e falei de algumas palavras, mas vocês conseguem visualizar comigo, dentro do texto, algumas palavras, né, e expressões também, que nos remetam, né, que nos levem, que nos conduzam ao campo da informática e ao campo da navegação? O que vocês me dizem? Quais as palavras aí do poema que vocês associariam a esses dois campos? Tem o navegar, né, que é o principal, eu acredito. E cabe para os dois, Luísa. No sentido de navegar, tipo, mexer, pesquisar na internet e navegar, tipo, marinheiro. No mar, né, na água. Exatamente. Então, vamos pegar aqui no texto, depois eu vou colocar lá o que eu fiz, que eu fiz um resumo lá. Mas, olha, eu tenho a palavra rede. A palavra rede, junto com navegar, vai ser associada ao cyber, ou ciber, né, que a gente pode dizer aqui. Então, eu tenho rede, eu tenho computador, eu tenho byte, né? Essas palavrinhas vão conduzir o leitor a pensar no campo da informática, né? Quando eu pego nauta, alguém sabe dizer o que significa essa palavra nauta? Eu acredito que vocês já estudaram alguma coisa em geografia. Carta náutica, né? Os nautas, essa palavra existe. A nauta, na verdade, é navegador. Então, quando a gente fala de nauta como os nautas portugueses, então eu estou falando os navegadores portugueses, certo? Então, essa palavrinha nauta, a própria palavra navegar, que cabe nos dois, outra expressão, mar aberto, mar bravio, né? Tormenta, isso são típicas, né? Essas palavrinhas são típicas da navegação, especialmente quando a gente fala da navegação dos portugueses, quando vieram para as Américas, para o Brasil em si, né? Ou de outros tipos de navegação, porque eu posso ter a navegação no rio também, de água doce ou de água salgada. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer aqui?
eu coloquei, eu dividi a palavra, tá? Deixa eu jogar aqui para vocês verem. Cyber, é tirado da informática, rede, computador e byte. Então, eu coloquei o pedacinho, da onde que ela é tirada e quais as palavrinhas. Poderia colocar a palavra navegador? Poderia, tá? Eu acho até que cabe, e aí cabe nos dois campos semânticos. Eu não coloquei aqui justamente porque está pedindo para diferenciar, para destacar os campos semânticos diferentes, e navegar ou navegação, navegando, né, melhor dizendo, vai fazer a junção dos dois, ou seja, cabe aos dois, né, torna até ambíguo. E o nauta, da navegação, que significa mar aberto, ou pode ser relacionado aos termos mar aberto, mar bravio, navegar, tormento. O navegar cabe nos dois, ok? Bom, vamos dar sequência aí com a próxima, com a 3. O poema é formado por dísticos. Alguém já tinha escutado essa palavra? Sabe, né, que significa aí, na verdade? Aí ele está até explicando na própria construção. O que são dísticos? São estrofes de 2 versos. Então, quando a gente fala lá do soneto, o soneto é constituído de 2 quartetos e 2 tercetos. Quartetos, estrofes de 4 versos, tercetos, estrofes de 3 versos. E o dístico é exatamente isso, estrofes de 2 versos. Outra coisa que eu preciso relembrar, porque muitas vezes a gente acha que está claro para o aluno e depois o aluno fica confuso na hora de responder. Verso é cada linha do poema. Estrofe, grupo de versos, que quase sempre são separados uns dos outros. Quando a gente está falando de dísticos, é porque tem 2 versos, um espaço, 2 versos, outro espaço, e assim subsequentemente. Então, o que a gente vai observar? Reler os dísticos 1, 3 e 5. A mesma coisa dele está pedindo para vocês lerem a primeira, a terceira e a quinta estrofes. Que termos são utilizados pelo locutor, que é aquele que está falando, para determinar o núcleo cybernauta no primeiro e no terceiro dísticos. Então, primeiro eu vou pegar esses 3 aqui para a gente analisar e vou observar que a primeira pergunta vai estar falando do primeiro e do terceiro e a segunda pergunta do quinto, tá? Então, eu estou perguntando quais são os termos que o locutor utiliza para determinar o núcleo do cybernauta. Como que ele especificou o cybernauta? Vão lá no primeiro e no terceiro dístico para a gente recobrar o que ele está pedindo. Se ele está falando de dístico, ele está falando de estrofe, ó. Primeiro dístico, segundo dístico, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, o poema é composto de 6 estrofes. Como nós estamos falando de dísticos, todas de 2 versos. Beleza. Primeiro dístico, como é que ele associou o cybernauta? Cybernauta de mar aberto, no primeiro estrofe. Aí ele mandou a gente olhar também na terceira. Cybernauta de mar bravio. O que é que ela usou para especificar o cybernauta? De mar bravio. Observe que o termo que ele utilizou, né, veio precedido, iniciado com uma preposição de mar aberto, de mar bravio. Isso vai ser determinante para a gente entender depois a função sintática que o termo vai exercer. Mas observem que seja no primeiro dístico, né, de mar aberto, seja no terceiro de mar bravio, eu tenho aí a palavra cybernauta, igualzinho aqui, né, o papel dela é de anáfora, olha só, eu tenho aqui, eu tenho aqui, tenho aqui. O que é anáfora mesmo? Anáfora é quando eu repito uma estrutura semelhante num poema, por exemplo. Ah, então a anáfora poderia construir ou constituir uma rima, um refrão? Poderia. Em algumas situações, tá? A anáfora é feita a partir de um refrão. Isso é muito comum na música. Aqui o que ele utiliza é o que a gente chama de paralelismo sintático e semântico. O que seria o paralelismo? Ele utiliza estruturas de construção semelhantes na primeira, na terceira e na quinta estrofes, que ele utiliza cybernauta de mar aberto, cybernauta de mar bravio, cybernauta muito cuidado, certo? Ou seja, ele chama o cybernauta nas 3 colocações com construções diferentes. Então, vamos lá? A questão 3, então, vai estar explorando isso para a gente. Letra A.
Que termos, então, são utilizados pelo locutor para determinar o núcleo cibernauta no primeiro e no terceiro verso? O que vocês responderam? Eu vou jogar aqui, que eu acho que fica fácil agora que a gente retomou lá no texto. O que vocês me dizem aí? Eu acho que no primeiro é de mar aberto e no terceiro é de mar bravio. Muito bem, exatamente. São aqueles dois termos lá que nós mencionamos, precedido de preposição. Exatamente o que nós comentamos aqui. O melhor, que eu nem fiz, mas se vocês puderem, coloca assim, ó, primeiro de mar bravio, terceiro de mar aberto, tá dizendo? E terceiro de mar bravio, porque dá para vocês observarem direitinho o que é o que aqui. Se eu tiver com um texto escrito, por exemplo, se fosse uma prova, vocês poderiam marcar com cores diferentes, por exemplo, poderiam escrever no texto, trechinho tá lá e colocar primeiro e terceiro, tá? Problema nenhum. Ou marcar, fazer uma legenda, né? No quinto dístico, aí é que nós vamos falar da advertência, que eu falei na questão anterior, né? No quinto dístico, ou seja, na quinta estrofe, há uma advertência. O que é uma advertência? É um pedido, ó, toma cuidado, faça isso, faça aquilo, tá? Então, há uma advertência. Muito cuidado com o byte equivocado. Qual é a função sintática do termo byte equivocado? Aí nem não precisa a gente retomar, porque ele reproduziu o verso aqui, fica mais fácil para a gente observar. O que vocês acham que significa, no sentido do poema, dentro das duas ramificações de sentido que a gente tem, que é o campo da informática, né? Que é o campo da navegação, ou o campo da relação sentimental, porque a gente percebe aqui que ele está falando de uma declaração de amor, né? Então, o que vocês associariam byte equivocado nessa advertência? Não sei. Vou Seria retomar lá. como uma pessoa errada? É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas vamos voltar aqui, que eu acho que vocês vão associar comigo no poema mais facilmente. Olha lá. Ele fala assim, cibernauta de mar bravio, sempre que tiver... mas tá aqui, ó. Eu vou retomar só a estrofe. Não é suficiente, tá, gente? Procurem sempre retomar um pouco antes o poema, ou ele todo, ou um trecho anterior. Até acho que eu vou retomar a parte da segunda para ficar mais fácil vocês entenderem o campo semântico. Faço declarações de amor em rede, pelo computador. Cibernauta de mar bravio, porque navegas no frio. Por que você prefere essa relação fria? Né? Esse frio não enregela o canto que eu fiz para ela. Ou seja, ele provavelmente está dizendo que fez uma poesia para ela, né? Uma declaração de amor. Cibernauta, muito cuidado com um byte equivocado. Traga em minha tormenta carinho e sabor de mim. Então, o que a gente pensa nesse byte equivocado? Já aconteceu de vocês dizerem alguma coisa para alguém e a pessoa entender completamente diferente do que foi dito? Já, gente? Todo mundo já passou por uma situação assim, né? Vocês não acham que essa maneira de interpretar o que o outro está dizendo é ainda mais comum, né? Interpretar de maneira diferente do que a pessoa pretendeu. Não é mais comum ainda pela internet ou pela rede? Sim. Por quê? Você sabe? Eu imagino. Porque, pessoalmente, tipo, se você fala e a pessoa não entende, é mais fácil você, tipo, esclarecer também. E eu acho que, pessoalmente, é mais fluida a conversa do que virtualmente. Que, tipo, você fala... E aí, Você faz pessoa interpretações, Luísa. ela não vai querer conversar também. Exato. Né? Como é frio, diga. Eu acho que também é tipo o tom de voz que a gente fala, a pessoa tá fazendo toda uma interpretação da nossa face, nosso rosto, nossos gestos. Exato. É exatamente por isso que a tela fria, para mim, na sala de aula, que é o que nós estamos fazendo, me perturba, porque essa expressão de vocês faz falta para mim. Mesmo que eu peça vocês para abrir a câmera nessa hora da manhã, vocês vão falar, eu tô despenteada, eu tô de pijama, não quero abrir, né? Então, há uma série de coisas que nós acabamos nos impedindo de fazer. Então, esse equívoco, que a palavra equivocado significa enganado,
ou mal interpretado, que a gente poderia colocar. O que a Luísa, que você também disse aí, faz todo sentido. Por quê? Porque eu não estou vendo o rosto do outro, eu não estou vendo a expressão, eu não estou percebendo a entonação. Eu vou entrar com o pessoal do M2, eu acho que hoje já, em pontuação. E pontuação é o que a gente utiliza na escrita para auxiliar a gente a interpretar. Então, quantas vezes eu estou digitando muito rápido e eu não ponho pontuação, eu não ponho vírgula, eu não ponho ponto, eu não ponho ponto de interrogação, eu não ponho ponto de exclamação. Então, o outro não consegue visualizar o que eu estou dizendo de maneira adequada. E uma vírgula fora do lugar muda todo o sentido daquilo que eu estou dizendo. E a entonação, ela tem que ver. Quando eu digo suavemente, a minha maneira de dizer vai ajudar o outro a interpretar o que eu estou dizendo, né? Quando eu estou fazendo isso pela rede, né, pela questão da internet, isso se perde. Então, os equívocos aumentam. Ele pode ser esclarecido? Pode, mas é igual a Luísa falou, nem sempre o outro, às vezes o outro não vai querer nem me ouvir, porque o que ele pensou, o que ele sentiu diante daquilo que eu disse, não foi exatamente o que se pretendeu. Então, a resposta é exatamente, peraí, está pedindo a valor da função sintática, mas eu quero que vocês interpretem essa ideia do equivocado, tá? Muito cuidado com o byte equivocado. Muito cuidado com a maneira como o outro está interpretando aquilo que você diz. Que pode ser mal interpretado, pode ser bem interpretado, como nós estamos falando aqui. Enquanto função sintática é um complemento nominal. Por que vai ser um complemento nominal? Vocês sabem me dizer? Porque vai estar completando cuidado, que seria um substantivo abstrato? Perfeito, Sofia. Exatamente. Primeiro, porque com é preposição, né? Tem um termo preposicionado que está completando um substantivo abstrato. Todo termo que tem preposição, que completa um substantivo abstrato, um adjetivo, um advérbio, é complemento nominal, tá? Então, em questões de sentido, vocês vão colocar aí que esse equívoco tem a ver, que a gente pode ser mal interpretado, tá? Ou interpretar de uma maneira muito diferente do que se pretendeu. E isso pode acontecer. Eu tô lembrando aqui que eu vi aquela série N com E, né? E gostei bastante. Tem uma cena do filme, do seriado, em que ela escreve um bilhete para ele e deixa sobre a mesa da casa dele. Só que o bilhete nunca chega na mão dele. E aí ela começa a interpretar as atitudes dele. Poxa, então ele não me ama, porque eu declarei o meu amor para ele e ele está agindo assim é porque ele não me ama. Em hipótese nenhuma, passou pela cabeça da personagem, né, que ele poderia não ter recebido o bilhete. Em outra situação, ele vai até o quarto dela e deixa um bilhete escrito para ela. Só que ela, Neide, né, no acesso de raiva, rasga o bilhete e não lê. Então, quantas vezes a gente não interpreta adequadamente, porque o veículo que nós usamos não era o melhor? Diga. você tá falando de N8E, né? Uhum. Ah, tá. É porque eu usei a tradução, né, do nome em si, mas é isso mesmo, é excelente a série, eu acho que vale a pena, fala muito do papel da leitura, da importância dela na nossa vida, né, e os nossos equívocos, né, quantos equívocos acontecem ali, mas a série trabalha muito bem a questão do papel feminino, a dificuldade da mulher, né, de se inserir, que embora mostre um tempo diferente do nosso, mostra também ali uma série de valores, a questão do negro, a questão do preconceito, o papel do professor, que tem ali a ideia daquele que manda, que determina, que não quer ser contrariado, a professora em si, que é inovadora, como é que muda a cabeça. Então, eu acho que é uma série de coisas que acontecem ali, a questão da adoção, que eu acho que é muito válida. Tem muita coisa bacana na série que eu acho que vale a pena ser vista. Diga. Neide, não é pra te cortar, não, mas é porque já 8h16 a gente tem a variação formativa da Alessia hoje. Não, mas nós vamos parar aqui mesmo. Eu já ia finalizar com vocês. A partir da questão 4, a gente comenta na quarta-feira. E eu já quero que vocês, por favor, tá? Tentem fazer as questões do capítulo 22, que é de aposto e vocativo. São 2 termos muito fáceis. E aí a gente ganha tempo nos nossos comentários na quarta-feira. Combinado? Combinado. Boas aulas para vocês. Valeu a participação. Bom dia a todos. Obrigada, gente. Você Tchau, também. Obrigada, Tchau, Neide. Bom gente. dia. Tchau. Neide. Tchau, valeu, galera.